e você falou do parceiro externo, né? Porque quando você está aqui no Brasil, você conhece os escritórios, né? Você vai conversar e você contrata. Quando você atende fora do Brasil, né, cuida, por exemplo, Argentina e Chile, ainda que a operação seja ali, a ideia era descontinuar, e hoje, na Gympass, atendendo a América Latina, como é que se dá essa escolha? É, essa escolha, e aqui no Gympass é muito diferente, né? Porque aqui a gente está num ambiente muito mais dinâmico, né? Empresa de tecnologia é muito mais dinâmica. Então, só para você entender aqui, aqui no Gympass, quando eu cheguei, 2 anos atrás, existiam alguns escritórios de advocacia, e não só nos países de Latam, tá? Mas aqui também no Brasil, e que na minha avaliação eram escritórios bons, tá? Por favor, não quero de forma nenhuma ser assim indiscreta nem delicada, bons escritórios de advocacia, mas que eu acho que não tinham o perfil para atender o que eu precisava naquele momento, e é naquele momento. Né? De repente isso pode mudar no futuro, de repente eu posso entender que vai surgir uma demanda que um escritório X que trabalhou com o Gympass no passado pode voltar a trabalhar. Então, quando eu entrei aqui, para mim foi super importante fazer essa avaliação de quais escritórios, de novo, não só nos países de Latam, mas também no Brasil, que efetivamente funcionavam para a demanda que eu tinha naquele momento, tanto na questão técnica, quanto na questão cultural. Eu acho que tem que ter um fit cultural também com a empresa, e também na questão de custo, obviamente, né? E não foi diferente com os países de Latam. Então, a minha ideia aqui, aproveitando que eu estava chegando, né? Então, o que eu fiz foi uma concorrência mesmo, né? Então, eu falei, olha, vamos avaliar como estão os escritórios hoje e vamos convidar escritórios novos para apresentarem uma proposta, para a gente ver aí, né, escopo, capacidade técnica, questões culturais, organizacionais. Naquela época, te confesso que não vi questões de diversidade, hoje já seria bem diferente. E também questão do custo, né? Porque em cada país de Latam eu tenho níveis de atividades diferentes. O Brasil é o maior mercado do Gympass, então a avaliação que eu faço é diferente do que eu faço nos outros países, né? Então, com base nisso, Renato, com base nesse pool assim de fatores, é que a gente chegou hoje aos escritórios de advocacia com os quais a gente trabalha. E para mim, numa empresa, em todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, né, eu gosto de trabalhar com poucos escritórios e bons, que são muito parceiros. Eu nunca gostei de trabalhar com um monte de escritório. Acho que exceção na Dupont, que tinha algumas peculiaridades, né? Que era um mercado um pouco diferente, mas tanto na Lanxess quanto hoje aqui no Gympass, eu tenho essa ideia de que eu quero ter realmente um parceiro, e quando eu vou contratar um escritório, eu abordo dessa forma, né? Então eu quero que você venha trabalhar aqui para a empresa, mas numa ideia de parceria de longo prazo. Eu não quero você só para um caso específico, né? Mas eu quero que a gente faça uma parceria de longo prazo, e mais importante, que o escritório entenda a atividade da empresa, entenda do negócio da empresa. Né? Entenda o jeito de ser da empresa, porque para mim é muito claro que, vou dar um exemplo aqui de escritório que nos atende aqui no Brasil, a maneira como eles eram no começo é a maneira que eles são hoje. Eles entendem quem a gente é, entendem o que a gente gosta, entendem o comportamento que a gente quer, entendem o que a gente espera deles. Então, isso é relacionamento humano, não tem jeito. Quanto mais tempo você passa, melhor fica. E esses são pontos muito importantes que você traz. Uma pergunta que eu tinha era justamente como é que você fazia a seleção dos advogados, dos escritórios que atendiam você, sua equipe e a Gympass. E tem toda a razão, né? Quando você coloca em parceria, isso me chama muito a atenção, né? Porque quando você vai para um projeto, muito bem, você até pode atender bem o cliente. Mas se você tem uma parceria, se você trabalha por um longo período para o cliente, cada vez você vai entendendo melhor o teu cliente, e é melhor para o cliente porque ele já tem um parceiro que já sabe quase que o pensamento dele, né? Então, estrategicamente, é melhor para todo mundo, né? Eu imagino que o Brasil seja até mais fácil de você fazer essa seleção, né? Porque você conhece os players aqui, mas eu imagino que você também deve ter ajuda para selecionar os principais escritórios na América Latina, e aí você vai para a entrevista, enfim, para a concorrência, como você bem colocou, né? E você fez um movimento para a Gympass em meados de 2020, né? Você comentou 2 anos atrás, que era em plena pandemia, né?
Eu imagino que não deva ter sido muito fácil a adaptação, então eu queria saber como é que foi a adaptação em tempos tão difíceis, como é que surgiu esse projeto, o que chamou a atenção na Gympass e como é que é trabalhar numa empresa diferente, né? Porque você vem de duas empresas químicas, você fala, olha, nem chama muita atenção da turma que está na faculdade, né? De repente você vai para uma empresa de tecnologia, uma empresa da nova economia, uma empresa arrojada, rápida, dinâmica. O que mudou no teu dia a dia e na tua rotina? Acho que mudou tudo. É um dinamismo e assim, não é uma crítica às empresas que eu trabalhei antes, não, muito pelo contrário, porque quando você trabalha em indústria química, as suas decisões precisam ser mais cuidadosas, né? Existem produtos químicos que causam, enfim, é, podem causar graves contaminações ambientais, podem até matar pessoas, então as decisões são diferentes mesmo, né? Não tem como comparar. Mas assim, a minha vida mudou porque é um dinamismo muito grande, é um mercado muito rápido. As decisões precisam ser tomadas de uma forma muito rápida. Aquela coisa, né, que se fala, aquele jargão, né? Você precisa errar rápido para depois aprender mais rápido ainda. Né? Então, o mercado de tecnologia, o mercado do Gympass é muito assim. Eu me lembro muito bem que quando eu estava no processo seletivo do Gympass, me falaram isso. Falaram, olha, aqui assim, quando você pensou, você já tem que tomar uma decisão e você tem que vir aqui para decidir. Isso foi falado no meu processo seletivo. Você tem que vir aqui para trazer as experiências que você teve nas outras empresas em que você teve e você tem que vir aqui para decidir. O que você não pode é não decidir. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque às vezes em empresas um pouco mais tradicionais, tem essa dificuldade de chegar na decisão, né? E foi um momento muito difícil, essa migração. Na pandemia, realmente, eu não esperava mudar de mercado, mudar de empresa. Eu estava bem onde eu estava, estava, de novo, com muitas aspas, segura, né? Bem avaliada, feliz, recebendo meu salário ali. Mas eu acho que, sendo bem honesta, bem transparente assim, acho que o jeito como o Gympass conduziu o processo, eu senti muito respeito. Isso para mim é muito importante. O que me move a estar nas empresas, e isso foi uma coincidência nas três, essa questão da cultura organizacional e do respeito pelas pessoas, de você tratar o ser humano de uma forma respeitosa. E isso eu já senti no Gympass no momento do processo seletivo. Eu falei em cada fase com pessoas absolutamente diferentes, que se comportavam de maneiras diferentes, que falavam de formas diferentes, que tinham um background diferente, mas assim, todo mundo me tratou com muito respeito, com muita transparência. E também uma coisa que fez com que eu viesse para cá foi a maneira, eles falaram comigo de uma forma muito empolgada, como eles estavam felizes de me ter na empresa. Eu fiquei muito impressionada, sabe, com isso. Todo mundo, depois que acabou o processo seletivo, eu nem tinha aceitado a proposta ainda, e eles falaram, a gente está tão feliz que você vem, a gente adorou você, nossa, você vai ser uma adição muito legal para o nosso time, a gente quer você aqui. Então, eu senti uma acolhida. Imagina, Renata, a gente estava na época da pandemia, em casa, setembro de 2020, ainda estava bem barra pesada naquela época, né? E então, essas foram coisas que me atraíram para cá. Obviamente, não preciso nem dizer que a proposta em si, né, era um escopo maior, né, era um desafio maior, isso aí, obviamente, né, obviamente que contou. Mas essa outra parte que não é falada, que são coisas que você sente, isso me atraiu para cá. E 2 anos depois a empresa continua da mesma forma, sabe? Eu vim para cá e realmente para decidir, para ser ouvida, para trazer novas sugestões, para trazer novas soluções, para trazer uma visão diferente. Tudo isso realmente se confirmou, sabe, ao longo desses 2 anos. E isso é muito bacana. Isso é cultura, né? É o intangível. Tem muita coisa que você consegue enxergar, mas tem coisa que você não consegue. E veja, pessoas diferentes que te tratam da mesma maneira, né? As pessoas, elas podem pensar de maneiras diferentes, mas elas têm uma base principiológica parecida, né? Então, olha de novo quão importante é a cultura, e eu acho que, imagino eu, que também deva ter sido um fator para o teu aceite, né? Para a decisão de seguir no projeto, né?